Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, né? Nós que estamos nessa jornada, nessa série, nessa playlist que eu criei aqui, sobre a obra da Divina Comédia de Dante Alighieri, onde junto com Virgílio, com Dante, com Beatriz e com todos os outros personagens, nós vamos então fazer essa jornada atravessando, né, pelo inferno, pelo purgatório até chegar ao paraíso, e tirando, assim como Dante tirou, valiosas lições para a nossa vida. Porque cada canto aqui, cada caso, cada personagem, cada história, cada lugar é tirado um exemplo, é tirado uma moral, uma lição, né? Alguma coisa para a gente refletir e que a gente pode sim trazer para a nossa vida. Eu sou uma pessoa que eu sempre tento trazer de tudo aquilo que eu vejo, que eu escuto, que eu vivo, uma lição, né? O que não é bênção é lição. Então eu sempre tento aprender com tudo aquilo que me acontece, sempre tento ver tudo como uma oportunidade. E essa obra foi realmente uma oportunidade de eu conhecer e refletir sobre algumas coisas e que agregou muito valor para a minha vida, é por isso que eu trouxe aqui. Nessa playlist, nessa série, né, no meu canal. Então, se você já está gostando de tudo isso, se você também está achando interessante, se também está agregando valor para você de alguma forma, que você possa então curtir, comentar, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar para mais pessoas que se interessam por esse tema, ok? Então vamos lá para o canto 8, que começa assim. Divina Comédia, Inferno, canto 8. Flégias corre com a sua barca para os dois poetas serem conduzidos, passando a lagoa à cidade de Dite. No trajeto encontra a Felipe Argente, florentino, que discute com Dante. Chegando às portas de Dite, os demônios não o querem deixar entrar. Virgílio, porém, diz a Dante que não lhe falte a coragem, pois vencerão a prova e que não há de estar longe quem os socorra. Essa é a introdução e começa então o canto. Se lembra que no canto 7º, eles estavam ali naquele rio escuro, lamacento, onde havia muitas almas raivosas brigando, se mordendo, se estapeando, brigando, blasfemando, e muitas almas submersas naquela lama, naquele rio preto, né, naquela água escura, naquela escuridão que nos seus rancores, né, eles estavam ali reclamando e suspirando, engolindo e regurgitando aquela lama fétida, e causando então essas bolhas, né, esse rio fervente, e que esse rio chegava a circundar um muro de uma cidade muito grande. Então aqui no 8º canto, Virgílio com Dante chegam à torre desta cidade, uma grande torre, ao pé da torre dessa grande cidade. Só que existe uma travessia à outra margem. Então aqui aparece mais um barqueiro para ajudá-los então nessa travessia, para que eles tenham acesso a essa cidade, porque é cercada de muros, onde esse rio circunda, né? Essa cidade. Então ela chega até ali a cidade, até ali a margem, né, aos pés de uma torre, uma grande torre dessa cidade, e fala que vê-se as torres, né, e tudo mais, aquela cidade como num vermelho brilhante, como se fosse o bronze, como se fosse o ferro incandescente, né? Então aparece um barqueiro, que é o Flégias. Flégias no inferno clássico. Lá na mitologia grega, ele é o rei de Lápitas, dos Lápitas. E ele teve a filha dele violada. A Coronis foi violada pelo deus pagão Apolo. E por causa disso, ele fica muito revoltado e ele destrói o templo destinado a Apolo. E por causa disso, ele é destinado ao inferno clássico ali da mitologia grega.
né, por causa da sua ira descontrolada. Se lembra que essas pessoas que estavam se debatendo e as pessoas que estavam submersas nesse rio vêm do círculo dos irados, que não conteram a sua ira ou não extravasaram a sua ira, mas cultivaram ela dentro de si. Exatamente isso. Então, Flégias é esse barqueiro irado e ele chega já gritando com eles, chega gritando com Virgílio, chega gritando com Dante, né? E porque ele tá ali por causa realmente desse descontrole pela ira, indignado com a violação da filha, foi fazer justiça com as próprias mãos e destruiu o templo de Apolo. E acabou então destinado ao inferno. Lá no inferno clássico, quando ele está condenado, ele tem o destino de ficar sempre sob uma pedra, uma grande pesada pedra que está prestes a cair em cima dele a todo instante, né? Então, essa agonia. Mas aqui ele é esse barqueiro que vem então para pegar as almas e levá-las até a outra margem, que então é a porta ali para a cidade de Dite, ok? A cidade de Dite, aí por isso que ele fala, ele acha que é a alma dos condenados, né? Alma dos condenados e tudo mais. Nesse diálogo, antes dele entrar, eles entram na barca e tudo mais, nesse diálogo e tudo mais, Virgílio, ali conhecendo toda a história, o contexto, já põe Flégias no seu lugar, né? Ele já fica mais calminho, né? E tudo mais. Então surge daquele rio negro, que ainda estamos no rio dos irados, surge um irado e chama a atenção de Dante. E Dante reconhece ele. E Dante responde ao chamado dele dizendo, né, que você permaneça nesses gemidos e choros pela tua eternidade, porque é isso que você merece. Essa alma que sai do rio, ele fala assim, da onde vens tu que estás aqui antes do tempo? Ou seja, percebe que ali não é o lugar de Dante, mas ele está ali por algum motivo. Venho, mas aqui não me demoro, Dante responde, né? E o que estás fazendo aqui, você que está tão raivoso? Ele responde, então, a alma responde, eu sou um dos que choras, como pode ver. E então, Dante reconhece e responde, com choro e com gemido, permaneça aqui, espírito maldito, porque eu te conheço e você merece este lugar tão sujo e horrível. E nessa resposta, essa alma levanta-se e agarra o barco e tenta derrubá-los do barco e tudo mais. Então, Virgílio consegue empurrar, não sei o que acontece ali. Ele conseguiu mais rápido com essa alma, conseguiu lançá-lo no mar de novo. E ali os outros pegaram aquela alma e levaram. E ali castigaram ele se mordendo de raiva e as almas mordendo ele de raiva. Lembrando que nós estamos aqui no lugar ainda no rio, né? Que castiga pela eternidade os irados, né? Os raivosos, que não controlaram a sua ira, a sua raiva. Então, essa alma que se levanta e dialoga, então, com o Dante, ele era conhecido como o Filippo Argente, era um florentino nobre da época, muito orgulhoso, muito metido e conhecido pelo seu pavio curto. A menor provocação, ele já respondia de forma violenta e irada. Participava até de uma facção chamada Neri. E por causa disso, essa facção chamada Neri era dos guelfos contrários de Dante lá, né? Então, por causa disso que aqui mostra-se uma rivalidade, né? Que Dante traz da sua vida para aqui o canto. Então, nesse sentido. Dante não gostava desse homem e ele está aqui, né, dessa forma. Então eles atravessam e eles chegam lá. Só que quando eles chegam na outra margem, né, para adentrar essa cidade de Dite, tem uns demônios feios, horrorosos na porta, ali no portão. E eles também fazem o mesmo questionamento, né, que esse Filippo.
Só que eles fazem assim com um tom de indignação, de arrogância, de superioridade, dizendo: quem é este que ainda está vivo e está aqui onde existe só gente morta e está andando por aqui como se fosse um rei, né? Meio que contestando essa jornada e o que aquele cara, aquela alma viva estava fazendo ali no inferno junto com as almas mortas, né? Então Virgílio retruca, né? Tenta colocar eles no seu lugar, mas assim eles são mais petulantes, vamos dizer assim. E fala: com você nós vamos conversar, mas com esse ele se fica aí, né? A gente vai conversar com você. E daí Dante já começa a tremer de medo, né? Porque Virgílio vai então negociar a passagem ou conversar sobre a jornada com os demônios mais à frente, mas ele fica ali também com alguns demônios atrás e sozinho. Então ele treme de medo aqui. Então ele fala: não me deixa aqui sozinho, se eles não quiserem que a gente vá, então que a gente volte para trás, né? E ele fala assim: eu cheguei a temer por não voltar mais à minha vida, ao meu mundo, né? Nesse sentido. Então Virgílio vai, conversa, mas volta cabisbaixo sem sucesso. Só que ele fala assim: já está próxima a pessoa, aquele que está encarregado de nos fazer avançar, de nos fazer adentrar a cidade. O socorro está chegando. E realmente veio uma força, uma ajuda especial aí que a gente vai ver no próximo canto. O que é a cidade de Dite? A cidade de Dite, ela é toda vermelha, brilhante, como se fosse ferro incandescente. E os muros que cercam ela são muros que parecem ferro. E as torres e as colunas e os castelos que sejam, né, de uma cidade, vamos dizer assim, vamos imaginar uma cidade aqui, parecem ferros incandescentes, ferros em brasa, ferros pegando fogo, né, no caso. Então, a nota de alguns estudiosos sobre isso é que essa separação entre esses primeiros círculos até aqui, essa cidade de Dite, é que a cidade de Dite é para os dolentes. Vocês já ouviram já ouviram falar sobre homicídio culposo e doloso? Homicídio culposo é aquele que é sem intenção de matar, e o doloso é com intenção de matar. Aqui é a mesma coisa, estão destinados para os pecadores dolosos, ou seja, que fizeram sabendo o que estavam fazendo. Ou seja, a cidade de Dite, por isso que tem até um rio que separa, ali existe um muro, existe uma entrada, existe essa travessia, porque através deste momento, para adentrar a cidade de Dite, é só aqueles que tiveram a intenção, a maldade mesmo. Então aqui a diferença diz assim, que a nota de alguns estudiosos diz assim, que é a cidade dos dolentes, destinadas aos hereges. Destinada aos hereges que duvidaram de sua existência. E aqui eu trago uma fala, eu não sei se é de um santo ou mas é da religião, é da fé, que diz assim, que é um santo que fala, né? Se não me engano é um santo, uma santa, não sei quem bem certo, porque são muitos os santos da Igreja Católica que falam sobre o inferno. Mas existem alguns santos que dizem assim, que o inferno está cheio daqueles que não acreditavam que ele existisse. E aqui exatamente vem essa observação, que a cidade de Dite é destinada então para os dolosos e para os hereges que não acreditavam na sua existência. Então servem de divisão entre os pecados que foram cometidos sem intenção ou culpa, né? Ou seja, cometeram, mas sem intenção ou culpa, daqueles que cometeram pecados com intenção e com culpa, com dolo, conscientes, entende? Então essa é a divisão aqui, por isso da divisão dessa cidade, né? Então aqui os castigos, já que as pessoas que estão a partir daqui, que aparecem a partir daqui, fizeram com intenção, com consciência, com dolo, né? Com culpa, então aqui os castigos são um pouquinho piores, né? O sofrimento é um pouquinho pior, porque existe essa diferença, você pecar
por ignorância ou você pecar por consciência, né? Então, o grau da maldade, o grau da consciência, né, vai definir também o quanto você vai sofrer e vai pagar nesse lugar, ok? Então, o canto 8 é isso, gente. Então, eles chegam no final daquele rio, ainda tem uma experiência com o irado. Você viu que o canto 7, a gente falou sobre, Dante falou sobre 2 pecados ali junto, que foi a avareza e a ira. Então, tipo, foi dois pecados, 2 castigos, 4 lições num canto só. Então, muita coisa num canto só. Então, acho que para ele desenvolver um pouquinho mais sobre a ira, então ele colocou esse personagem aqui no canto 8, eu acredito, né? Então, essa discussão, né? Tudo de um irado, né? Então, acontece isso. E também tem essa travessia. E agora Dante está à porta de Dite, querendo entrar, tendo que entrar, mas não sabendo como e morrendo de medo, porque os demônios não querem, porque essa alma viva está andando pelo inferno como se fosse um rei, e eles não admitem isso, ok? Então, o próximo canto é o canto 9, e a gente vai com certeza continuar aqui nessa história, até adentrar na cidade de Dite, que nada mais é do que o lugar destinado aos dolosos, aos hereges que não acreditavam neste lugar e que cometeram, sim, muitos pecados e maldades com consciência, ok? Com intenção, né? Com intenção de coração. Então é isso. Fico por aqui, fiquem com Deus, um beijo no coração e até o próximo canto, nessa jornada maravilhosa, né, entre o inferno, o purgatório até o paraíso, com Dante, Virgílio e os demais personagens. Nós que ainda estamos no inferno, mas a esperança é chegar no céu, no paraíso, ok? Então, já gostou? Curta, se inscreva, ative o sininho para que o próximo vídeo sobre o próximo canto você seja notificado e compartilhe para mais pessoas que você conhece, que você sabe que vão se interessar por esse assunto, que se interessam ou vão se interessar por esse assunto, ok? Até mais!